O vereador da bancada do MDB tratou do tema durante a sessão da Câmara Municipal na segunda e também na terça-feira. Ainda na segunda-feira, 4 de agosto, durante o grande expediente, o parlamentar exibiu faturas da Corsan à EGEA que registraram aumentos exorbitantes nas tarifas da água. De acordo com Silonei Monteiro, há um caso em que o aumento da tarifa registrou uma alta de quase 1000%. Durante a terça-feira, o vereador do MDB apresentou um requerimento solicitando a presença da direção da Corsan à EGEA na Câmara de Vereadores para explanar os motivos dos aumentos que vêm sendo praticados. Segundo o vereador, a EGEA Saneamento chegou a justificar de que a alta de valores poderia ser ocasionada pela troca dos relógios da água. O vereador do MDB afirma que há um caso em que o aumento da conta de água chegou a quase 1000%. Pois é, Damati. Chegou para mim algumas situações aí de algumas contas de munícipes aí com valores exorbitantes, né? Então, fomos analisar em alguns casos aí, num caso principal que quase chegou a 1000% aí. Foi feito, no primeiro mês, uma leitura anterior, foi feito por média. Daí depois, quando foram fazer uma nova leitura, fizeram aquela média e mais 92 metros cúbicos de água, totalizando aí um cálculo de R$ 1.200 a munícipes que pagava R$ 144 por mês, né? E em alguns casos estão alegando que é a troca de hidrômetro, que isso também está levando a ter um consumo maior nessa troca, mas eu não consigo entender, porque se tu troca o hidrômetro, ele já para aquela cronometragem, depois já assume a outra. Então não tem de um contribuinte aí tá pagando, ele teria que pagar 23 metros cúbicos de água, que é o que ele estava pagando pelo consumo, era 20, 19, 21, e foi pagar 23 e não cobraram 40. Então, esses valores a gente está trazendo nessa moção, né, desse requerimento para a Câmara de Vereadores, que alguém da Corsan venha aí dar explicações sobre essa questão dessas tarifas, né, o porquê esses abusos, né, o porquê essa troca de hidrômetro. Eu sei que a tecnologia vem, mas o contribuinte tem que estar ciente do que ele está pagando, e o que a gente está vendo aí não é isso, né? A gente está vendo aí que é um descaso em valores exorbitantes. Faz muito tempo que começaram esses problemas com a alta nos valores da tarifa mensal da Corsan ou na mensalidade da Corsan? A gente percebe agora que foi nessas trocas, né? nessas reformas que eles estão fazendo na questão do esgoto, mas ainda não começaram a cobrar, em alguns casos, que eu falo do meu bairro Cinquentenário, né? Não veio a taxa ainda de ligação, não começou o funcionamento das bombas de recalque, então não está vindo aquele valor dos 70%, mas está vindo essa troca de hidrômetro ou essa questão da água suja, que o nosso problema nunca tinha problema com água suja, agora está começando com água suja, falta de água e algumas semanas também, mas em função das obras também que terminaram e algumas coisas ainda estão acontecendo ainda dessas águas sujas que a gente está recebendo na residência. É um caso isolado ou são muitos casos que estão ocorrendo de aumento abusivo na conta d'água? Não, se fosse algum caso isolado, Adamati, eu até ia pedir para o pessoal ir até a Corsan para ver, né, essa questão, né, até mesmo esse que teve esse aumento exorbitante aí, a gente poderia não, é algo que foi feito errado, uma digitação errada, alguma coisa assim. Não, mas é dezenas de pessoas que estão me contatando e me alegando o problema. E mais que dezenas. Então é um caso que não é um ou dois, é mais. Então tem que tomar alguma medida, né, que seja coibido essas cobranças irregulares. Agora a gente vai pedir explicações, a gente vai passar número de contato para a Corsan. E outra coisa que o pessoal está me alegando é que eles estão mandando os protocolos e a Corsan não está devolvendo os protocolos de reclamação, também isso aí é ruim para nós, né? E para não tomar outras atitudes, né, em frente à Corsan, né? Então eles... A Corsan a EGEA tem justificado de que os aumentos tenham ocorrido pela troca do hidrômetro. Dá para aceitar uma justificativa dessas? Não, naquela que eu pedi através de um canal de WhatsApp, até que me responderam prontamente, né, nesse canal de mensagem, o que ela me passou, ou eles me passaram, não dá para aceitar, não, né, que depois vai se normalizar. É que nem eu te disse, a gente viu na conta de água do munícipe, estava um percentual.
né, um consumo, aí trocou o relógio, mas trocou o relógio na hora, não tem um porquê demorar, ter uma vazão de mais de 20 metros cúbicos de água para a troca de um relógio, né? Então, é isso que a gente quer, uma explicação da Corsã EGE aí, né, para que dê essa explicação para o contribuinte, né? O senhor espera explicações convincentes quando que a Corsã já vier aqui à Câmara de Vereadores a partir do requerimento que o senhor apresentou e foi aprovado nesta terça-feira à noite? Com certeza, a gente sabe que, pelo que eu vejo nessas contas, não tem explicação convincente. Tá errado, não tem o que tem que dar, repor esse valor para os munícipes novamente, né? Porque é algo que tu não tem que como justificar o injustificável. Pelo menos o que eu vi nessas contas é injustificável. Aquela conta de 1.200, eu fui tirar a foto do relógio. O relógio estava marcando 174 metros cúbicos, sendo que estavam cobrando 250. Então aí não tem explicação, é um erro de digitação, é um erro que eles têm que ser retratado, né, até para esse contribuinte. Como é que está a situação no bairro Cinquentenário? O bairro está sofrendo muito ainda com relação às obras que a Corsã tem feito lá? As estradas principais, as ruas principais que eu chamo ali, que é a rua de parada de ônibus, aonde que tu mexe no anel viário da rua, ele sofre, né? E tu imagina, eles mexeram no meio para fazer o tubo principal e a cada 10 metros para fazer a ligação na residência. E isso aí foi fechado para ser colocado uma elevatória, alguma coisa que depois vai voltar, mas a gente não vê voltar isso aí. Então é muita trepidação, né? As nossas ruas também não eram ruas também de ótimas qualidades, mas ficou muito pior agora, né? E no meu ver, teria que ter feito o que tinha que ser feito? Tem que ter tirado todo o paralelepípedo, ter feito a escavação, ter conectado, ter largado o material compactado e depois feito o calçamento novamente, que daí ia ser um serviço de qualidade, né? Eles estiveram no bairro, fizeram alguns reparos, né, em algumas ruas que realmente estavam intransitáveis, mas ainda tem muita coisa para ser feito lá. Como vereador, o senhor tem conseguido conversar com a EGEA, com a Corsã, ou tem tido dificuldade nos canais? Não, nos canais, como vereador, ali a gente consegue facilidade para conversar com o pessoal da Corsã. Até com os gerentes um pouquinho maiores ali, eles estão conversando com a gente porque eles querem uma solução, mas pelo trabalho que mostraram no nosso bairro, devia ter sido mais convincente, né? E não foi, né? Eu acho que eles deviam ter vindo com um trabalho nota 10 para evoluir toda essa questão da água aí, né? Tem deixado muito a desejar o trabalho prestado pela Corsã à EGEA? No Cinquentenário, sim, muito. Falo porque eu estive lá no meio, eu estava vendo a obra sendo feita, né? Então, no meu bairro Cinquentenário ali, as obras parecia a guerra da Ucrânia lá dentro, né? Então, em vários aspectos, né? Aspectos de logística, as pessoas não conseguiam sair do bairro por causa do ônibus, né? Ele passava somente na rua principal, que é do kart, e as pessoas tinham que, dia de chuva, ir até o kart e pegar ônibus, e não foi um dia só, 2 dias, foi 3 meses, né? Eles não conseguiram fazer uma logística com a comunidade para dar esse acesso para as pessoas, né? Juntamente com o transporte público da cidade. O requerimento do vereador Silonei Monteiro do MDB, solicitando a presença da direção da Corsã à EGEA na Câmara de Vereadores de Farroupilha para explicar os aumentos que vêm ocorrendo nas contas de água, foi aprovado por unanimidade na sessão legislativa da terça-feira, 5 de agosto. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.